Ah, tia Paulinha, mas eu conheço uma criança que virou autista por causa das telas. É, o amigo da tia da minha prima tem um filho que também, ele não fala até hoje por causa das telas. É verdade, a amiga da tia da vizinha da minha prima também falou que criança não pode usar tela e que as telas são vilãs. É, as telas são vilãs. As telas são vilãs. Ai, gente, será mesmo que as telas que são as vilãs? Vamos conversar sobre isso. Eu sou a Paulinha, psicoinfantil, psicóloga infantil e especialista em autismo. E no vídeo de hoje eu quero explicar para vocês que não! As telas não são vilãs. As telas podem sim ser usadas por crianças. E para falar sobre isso nesse vídeo, eu trouxe a cartilha da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então eu quero percorrer ela junto com vocês para vocês entenderem por que as telas não são vilãs. Vamos lá para as primeiras regras sobre telas. E isso é muito importante que seja seguido, tá? E quando eu falo para vocês que as telas não são vilãs, é porque o equilíbrio de uso das telas não tem problema nenhum. O que pode ser problemático é o excesso de telas. Mas eu preciso explicar para vocês que é o excesso de telas no sentido de falta de outros estímulos para a criança. Então não é a tela que ela é uma vilã absurda sozinha. O que dificulta e compromete o desenvolvimento infantil é a ausência de outros estímulos. Porque essa criança que está passando 5 horas por dia na frente de um celular, ela não está tendo a oportunidade de vivenciar outras coisas, de ter acesso a outros estímulos, de trabalhar esse cérebro em desenvolvimento. Ela está aqui, ó, absorvendo informaçãozinha de tela. Entenderam? É a mesma coisa se eu pego um bebezinho que está se desenvolvendo, coloco numa sala toda em branco, sem nenhum brinquedo, sem nenhum ser humano, sem interação e deixo ele lá 5 horas por dia. Ele não tem outras vivências, ele não tem outros estímulos, ele não vai se desenvolver da maneira adequada. Por que, tia Paulinha? Porque somos seres sociais. O ser humano, ele é um ser social. A gente precisa de outros para se desenvolver. A gente precisa de experiências, de troca, de hipóteses, de olhar uma coisa, investigar, encostar, ver que cai, ver que quebra, ver que é fofinho, ver que é áspero, que é quente, que é frio, que é, sabe? Então, toda essa exploração de mundo, ela é essencial para o desenvolvimento infantil. Quando a criança entra na tela e perde isso, a gente vai ter sim um comprometimento do desenvolvimento. Lembrando que comprometimento do desenvolvimento não quer dizer autismo, tá? O autismo, ele não é causado por telas. E isso aqui, gente, eu queria escrever um outdoor e botar no mundo. Porque com a internet fica vindo essa falação de que o autismo é causado por tela, como que é? Autismo virtual. Se tem um termo que me deixa bem louca, autismo virtual. É esse, gente. Quem que inventou autismo virtual? Autismo virtual não existe. O que existe é atraso no desenvolvimento infantil por causa do excesso de telas. Isso existe, com pesquisa e tudo. Então existem artigos que mostram o quanto que a linguagem de crianças que estão em excesso de telas, não é 1 hora por dia que vai fazer problema, é excesso de telas, pode sim atrasar o desenvolvimento de fala, linguagem, até cognição de algumas crianças. Lembrem, é o excesso de tela, não é a tela. A tela não é uma vilã. E o autismo, ou você nasce autista, ou você não nasce autista. Não existe uma criança que nasce não autista e vira autista. Isso não existe, tá? Ou a pessoa nasce autista ou nasce não autista. E é isso. Não existe essa coisa de virar autista por causa de qualquer coisa externa. É por causa da tela, por causa da vacina, por causa dos gases tóxicos, por causa do, sei lá, do leite, por causa do remédio, Não existe, gente, tá? Não existe. Pelo menos até o ano de hoje, 2023, não existe nada que mostre que uma pessoa vira autista. Ela nasce autista, não nasce autista. Fim. Tá? Então isso é bem importante que a gente relembre, porque volta e meia vocês vão ouvir por aí e vão falar, ai, mas será? Não, não tem será, tá? Não existe autismo virtual, existe sim atraso de desenvolvimento por causa do excesso de telas. Nasce autista ou não nasce autista? São 3 coisas que eu preciso que vocês saiam sabendo desse vídeo.
O manual da Sociedade Brasileira de Pediatria, ele indica então um máximo de 2 horas por dia de exposição para crianças de 6 a 10 anos. Orienta também que os adolescentes de 11 a 18 anos fiquem no máximo 3 horas diante das telas, incluindo videogames. A Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda que crianças menores de 2 anos tenham acesso às telas. E por que será? Porque essa é uma fase que a criança está em pleno desenvolvimento. Então, quanto mais experiências ela tiver, maior vai ser esse desenvolvimento. Ela precisa viver o mundo. Mas assim, gente, digamos que você é uma mãe solo, que você precisa fazer o almoço e que a única coisa que teu filho para por meia horinha para você poder fazer um arroz é um vídeo da galinha pintadinha, tá tudo bem, é meia horinha, depois você vai ter tempo de qualidade com essa criança, sabe? Então, entendam que usar a tela como um recurso estratégico não tem problema. O problema vai ser você usar demais e para tudo. É claro, recomendo que você tente deixar seu filho com brinquedos num ambiente seguro para você poder fazer um almoço, alguma coisa. Recomendo, mas eu sei que às vezes é muito difícil, que às vezes qualquer brinquedo ela fica chorando e a tela ela não chora, você precisa fazer o almoço porque você tem mais 2 filhos que tem que ir para a escola. Então assim, é aquela coisa de você ter a noção de que o excesso da tela pode ser prejudicial, mas que não tem problema você usar equilibradamente. E aí, gente, de 2 anos até 6 anos, a média recomendada é de 1 hora de tela por dia. Então pense que se você cortar isso em trechinhos de 15 minutos no dia da criança, você tem aí 4 tempinhos de 15 minutos que você consegue usar caso você precise durante o teu dia, né, para essa criança ou para ela faz o que vocês combinaram, algum combinado, ela ganha um pouquinho de tela, ela ganha um pouquinho de televisão. Então essa é a média recomendada, tá? Até 2 anos, 0 telas. De 2 a 6 anos, 1 hora por dia. De 6 até 10 anos, 2 horas por dia. E de 11 a 18, 3 horas por dia. E a Sociedade Brasileira de Neuropediatria ainda foca para os pais da galera de 11 a 18 anos de não deixar eles virarem à noite jogando jogos. E mais uma recomendação muito, muito importante mesmo, e essa também vale para nós adultos, por mais que eu sei que é bem raro a gente conseguir fazer isso, mas recomenda-se que a gente elimine as telas 2 horas antes da gente deitar. Então, por exemplo, se você dorme 10 da noite, a partir das 8 você já deveria desligar as telas da sua casa e ter a tua rotina de sono, assim como os teus filhos. E sabe o que é muito legal com isso? Que você, pensando nessa questão, crie com os teus filhos uma rotina de sono onde tem momento da historinha, momento de uma brincadeira noturna mais calma, mas que crie memórias afetivas e que crie a rotina do sono. Porque a rotina do sono vai sim ajudar a tua criança a dormir bem e dormir melhor. A Sociedade Brasileira de Pediatria ainda orienta que antes dos 10 anos nenhuma criança deveria ter redes sociais. E que ainda assim, depois dessa idade, é preciso monitorar de perto. Gente, vocês sabem que a internet é terra de ninguém, sim. E ela é terra de ninguém. Tem gente mentindo, tem gente aproveitando, tem gente enganando, tem gente roubando, tem gente... Olha, tem gente fazendo de tudo, né? Sem nem falar na parte mais sinistra da internet que eu, assim... Só imagina o que rola, mas proteger os seus filhos disso é muito importante. Então você pode combinar com a sua criança que de vez em quando você gostaria de ver o que ela está acessando, que tudo bem se ela quer acessar aquele site, mas você quer estar junto do lado dela quando ela for ver. Então, criar essa relação de segurança. É diferente se teu filho acessou um site estranho, você já ir lá e brigar com ele. O que ele vai fazer a próxima vez que ele acessar um site estranho? Esconder de você. Agora, se ele acessa um site estranho, você conversa com ele, filho, esse site está meio estranho, o que será que tem aí? Não sei se é uma boa a gente usar esse site por causa disso, disso e disso. E explique, comunique para o seu filho. Quando você briga, ele vai fazer escondido. E se acontecer uma coisa ruim, talvez ele não queira contar para você. E ele vai sofrer sozinho. Por quê? Porque ele tem medo da bronca. Eles ainda dão um exemplo aqui, que deixar seu filho na internet desacompanhado, sem saber o que está acontecendo, é como deixar uma criança de 8 anos andar na rua sem acompanhamento. Ela não está preparada para avaliar os riscos. E veja bem, o risco aqui não é necessariamente um sinal vermelho ou um sinal verde, que é o mais simples da rua, eu diria. Os riscos aqui são todas as pequenas
situações da rua. É um skatista que passa ao contrário, é uma bicicleta que passa na calçada, é uma pessoa que sai correndo de um lugar para o outro e pode levar a criança, é um sequestrador, é um ladrão, sei lá, situações que podem acontecer. Só que o adulto, por já ter vivido muita coisa, você tem um radar muito diferente na rua, né? Como adulto, a gente consegue, nossa, tem um barulho aqui, não, então tá vindo aqui a bicicleta lá, o barulho aqui, o skatista ali. O ônibus, gente, aqui em Curitiba tem o Vermelhão, né, que é um ônibus bem famoso. Então, esse radar que nós adultos temos na vida real, a gente também tem na internet. Então, a gente consegue ver uma coisa e falar, isso aqui tá suspeito. A criança não. E nos jogos que elas jogam, tem muita gente online jogando junto com elas. Você não sabe se é uma criança, se é um adulto, se é um pedófilo, se é um sequestrador. A gente não sabe quem tá do lado de lá da tela. Por isso que é importante mostrar para os teus filhos que nem sempre aquela pessoa falando com eles necessariamente é uma criança, né? Que ele tem que tomar cuidado, não dá para falar o endereço, o nome, etc. Isso é uma lição muito importante para vocês saberem. E aí, para finalizar o manual, tem uma pesquisa bem interessante que eu queria dividir com vocês, tá? Então, esse documento, ele cita a pesquisa TIC Kids Online do Brasil, feita em 2018, com 2.964 famílias de crianças e adolescentes de idade de 9 a 17 anos. Nesse estudo, foi visto que 86% dessas crianças estão conectadas, com variação entre 94% e 95% nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste e 75% nas regiões Norte e Nordeste. Dessa amostra, 82% tem perfil em redes sociais. E aí, foram relatados conteúdos sensíveis sobre alimentação ou sono por 20%, formas de machucar a si mesmo, 16%, formas de cometer suicídio, 14%, e experiências com uso de drogas por 11%. Cerca de 26% dessas pessoas foram tratadas de forma ofensiva, discriminação ou cyberbullying, e 16% disseram ter tido acesso a imagens ou vídeos de conteúdo sexual. Então a internet, gente, ela precisa ter monitoração, sim. Eu vou deixar esse PDF aqui embaixo para vocês. E eu quero encerrar esse vídeo só lembrando que a tela não é a vilã, tá? Então o problema aqui não é o uso da tela, não é o uso da internet. O problema aqui é o excesso do uso da tela e o não monitoramento dos pais. Que se você deixa teu filho largadão lá no celular, no computador, no quarto dele, acessando o que ele quiser, você não tem noção do tipo de conteúdo que ele tá tendo acesso, tá? Recomendo o quê? Uma reunião de família, eu tenho vídeo sobre reunião de família no canal, explicando sobre a internet, explicando sobre os riscos. Para cada faixa etária você consegue ter um tipo de conversa diferente para que o teu filho entenda o que tem na internet, por que você se preocupa com isso, né? E que ele saiba que você é um canal aberto, se ele vê alguma coisa que assuste, que dê medo, se alguma pessoa falar com ele de um jeito estranho, qualquer coisa que ele sentir que tá errado, que tá esquisito, ele tem você como porto seguro e ponto de apoio. Acho que isso, assim, é o mais essencial de tudo, que esse filho saiba que ele pode contar com o pai ou com a mãe dele em situações que ele se sentir ameaçado ou com medo na internet. Beleza? Então esse vídeo é só um lembrete mesmo de que as telas não são vilãs e que tá tudo bem usar telas com seus filhos, desde que você não exceda a indicação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Tá bom, gente? Um beijo e até o próximo vídeo.